Por que parece ser mais fácil destruir um lar do que construí-lo? Aqui está Nancy DeMoss Wolgemuth. Não importa o quanto você saiba cozinhar, limpar e costurar, não importa o quão brilhante ou lindamente decorada sua casa seja, você pode destruir tudo com um único instrumento chamado língua. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, na voz de Renata Santos. O que aconteceria se você estivesse experimentando uma receita nova, mas não usasse as medidas corretas, apenas jogasse a quantidade de ingredientes que achasse adequada? Seria um desastre. Se até farinha e açúcar precisam ser medidas, quanto mais importante é medir nossas palavras. Aprender a falar com cuidado será o foco da mensagem de hoje na série A Mulher Contracultural, baseada em Provérbios 31. E se eu te dissesse que na última semana colocamos um pequeno gravador e ele captou tudo que foi dito em sua casa, tudo que as suas crianças disseram, sim, tudo que o seu marido disse e tudo que você disse. Conseguimos obter as fitas e vamos tocá-la no Aviva Nossos Corações para que todos ouçam. Alguém se candidata? Eu acho que não. Para mim, é uma coisa muito séria perceber que tudo que eu digo está sendo gravado, que Deus está registrando. Mas não é triste que fiquemos muito mais cuidadosas com as palavras que dizemos fora de nossas casas do que muitas vezes com o que falamos dentro de nossas casas? Provérbios 31, estamos analisando esse capítulo há algumas semanas e bem no começo dessa série lancei um desafio, que você lesse esse capítulo todos os dias por 31 dias. Se você já está no meio desse desafio, não desista. Continue e permita que Deus fale ao seu coração por meio desse capítulo nas próximas semanas. E se você ainda não começou, não deixe passar mais um dia. Hoje chegamos ao versículo 26, o qual diz que a mulher virtuosa abre sua boca. Este é o primeiro versículo que diz algo sobre essa mulher falar. Temos uma boa dica aqui. Ela não é uma mulher que fala demais, ela não é conhecida por falar muito. Há outras qualidades pelas quais ela é conhecida: seu coração de serva, sua compaixão, sua ternura, sua diligência. Mas quando as pessoas pensam nesta mulher, não é o que ela fala que é a primeira coisa que vem à mente. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Eu amo esse versículo. Bem, talvez eu não devesse dizer que eu amo esse versículo. O que eu realmente quero dizer é que eu preciso deste versículo. E é um versículo em Provérbios 31, provavelmente mais do que qualquer outro, no qual eu medito repetidamente. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Sabedoria e bondade. Deixa eu te dar o contexto aqui. Primeiro, estamos falando de uma mulher que está sendo descrita principalmente no contexto de seu lar. O lar não é o único lugar em que ela atua, mas ela é uma mulher cuja vida gira em torno de sua casa. Estamos falando aqui não apenas da maneira como ela fala quando está na igreja, não apenas da maneira como ela fala quando vem para uma gravação do Aviva Nossos Corações, mas da maneira como ela fala quando está em casa com seu marido, com seus filhos, ou algumas de vocês talvez com colegas de quarto, ou morando com parentes, ou em outras situações de convívio. Mas é assim que ela fala em seu círculo mais próximo de amigos e parentes. Muitas de nós falamos de maneiras fora de casa que não pensamos em falar dentro de nossas casas. Como eu posso encorajar? Como posso proferir palavras que edificam? Eu percebi que quando vou visitar minha família, eu morei sozinha por muitos anos antes de casar, mas quando vou visitar minha família, muitas vezes não tenho as mesmas cortesias com eles que tenho com pessoas fora da minha família.
Então há coisas que eu digo quando estou com a minha família que jamais diria fora da minha casa, especificamente na maneira como eu reajo. Se um convidado entra na minha casa e derrama sabonete líquido no tapete ou o que quer que seja, e eles estão se sentindo super mal por ter feito isso, eu apenas digo: não se preocupe, não tem problema. Mas deixa alguém da minha casa, ou do meu local de trabalho, ou alguém com quem sou mais próxima, invadir o meu espaço, ou me irritar, ou fazer algo que me incomode, e eu vou rapidamente deixar bem claro, eu vou ser crítica, eu vou proferir palavras que não são sábias ou bondosas. Este é um versículo que provavelmente aplicamos mais rapidamente fora de nossas casas do que no lugar onde importa mais, onde vivemos todos os dias. Quero dizer que não importa quantas habilidades domésticas você tenha, não importa o quanto você saiba cozinhar, limpar e costurar, não importa o quão criativa você seja, não importa o quão eficiente e organizada você seja em sua casa, não importa o quão capaz você seja em seu local de trabalho ou em seu ambiente doméstico, não importa o quão limpa seja ou quão lindamente decorada sua casa seja. Você pode destruir tudo com um único instrumento chamado língua. É assustador pensar no estrago que nós mulheres fazemos com nossas línguas. E é por isso que tenho que voltar a esse versículo constantemente e dizer: Senhor, faça de mim o tipo de mulher que abre a sua boca com sabedoria. E a lei da beneficência está na sua língua. Para ser esse tipo de mulher, é necessário autocontrole. Nosso problema é que muitas vezes não temos autocontrole, então simplesmente dizemos o que pensamos. Especialmente quando estamos com pessoas que nos sentimos muito à vontade, simplesmente baixamos a guarda e não somos tão intencionais quanto ao que dizemos. Vivemos em uma época em que é encorajado sermos abertos, sermos autênticas, simplesmente dizer o que sentimos. O fato de você pensar ou sentir algo não significa necessariamente que você deve dizer. Veja bem, eu não estou promovendo a desonestidade, não estou promovendo a hipocrisia, mas eu estou dizendo que há algumas coisas que eu sinto que não preciso verbalizar. Talvez você diga: mas meus filhos falam. Onde seus filhos estão aprendendo a falar em tudo o que vem à mente? Seus filhos precisam ser treinados. Eu não estou dizendo que o fato de eles não terem autocontrole significa necessariamente que você não tem. Porém, se você quiser desenvolver filhos que tenham autocontrole com a língua, uma das coisas que ajudará muito é que eles tenham uma mãe que permite que o espírito controle a língua dela. A mulher virtuosa abre a boca, ela é intencional. Ela abre a boca quando tem algo a dizer que precisa ser dito. Ela é uma mulher que profere palavras medidas. Elas são palavras pensadas antes de serem ditas. Sua boca não está sempre aberta. Se o objetivo é sermos mulheres que falam com sabedoria e bondade, isso significa que temos que ter um coração sábio e bondoso, porque nossas palavras refletem nossos corações. Você não acorda uma manhã e tem um coração sábio e bondoso. Isso precisa ser cultivado, precisa ser cuidado, precisa ser desenvolvido. Jesus disse: pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que sai da minha boca? Se pegássemos aquela gravação que eu disse que tínhamos feito em sua casa na semana passada, você pode dizer: bom, eu não quis dizer todas essas coisas. Sabe o que é realmente triste? Tudo isso saiu do coração. A boca fala do que o coração está cheio. As minhas palavras refletem o meu coração. Então, se eu quiser que minhas palavras sejam diferentes, preciso dizer: Senhor, preciso de um coração diferente. Preciso que o Senhor mude o meu coração. Talvez seja necessário arrependimento.
Talvez você tenha que se arrepender primeiro perante o Senhor e depois dizer ao seu marido, aos seus filhos: não tive palavras sábias e bondosas e isso foi o reflexo de um coração que está com raiva ou impaciente. Por favor, me perdoe. E então, permita que o Senhor a mude. Ele pode. E Ele te dará esse tipo de coração. Não acontece da noite para o dia, mas à medida que permitimos que Ele nos molde e transforme e mude nossos corações, então o que sair de nossas bocas refletirá o coração arrependido, bondoso e sábio que Deus colocará em nós. Que tipo de palavras saíram da sua boca hoje? O que essas palavras revelam sobre o seu coração? Nancy DeMoss Wogemuth estará de volta daqui a pouco para falar mais sobre como falar com sabedoria e bondade. Ela está ensinando verso por verso do capítulo 31 de Provérbios, que tem muito a oferecer a todas nós. Provérbios 31 é um capítulo muito prático e dá instruções sobre como organizar seu tempo e dinheiro. Ele a ajudará a planejar com antecedência e organizar sua casa, e como ouvimos hoje, a ajudará a falar com sabedoria. Se esse conteúdo tem te abençoado e promovido crescimento para você como mulher, assim como abençoado a sua família, não deixe de compartilhá-lo com outras mulheres. Sabemos da importância de um lar firmado na palavra de Deus, e a mulher que ama ao Senhor abençoará sua família ao ser cada dia mais parecida com essa mulher que temos estudado. Você pode compartilhar o link desse podcast com suas amigas e familiares e pode também compartilhar o link do grupo do WhatsApp que se encontra aqui na transcrição. E assim receberão diariamente conteúdos que as ajudarão a crescer na palavra de Deus. É muito animador ver não somente mulheres sendo transformadas pela palavra de Deus que é ensinada aqui no Aviva Nossos Corações, mas também suas famílias. Somos gratas a Ele e seu nome está sendo glorificado, porque milhares de vidas no Brasil têm sido alcançadas por meio do Ministério Aviva Nossos Corações. Como uma organização sem fins lucrativos, o Ministério depende de patrocínios e contribuições de qualquer valor para atender às oportunidades maravilhosas, cada vez maiores que Deus coloca diante de nós. Se você deseja ver um impacto ainda maior na vida das mulheres e suas famílias do nosso Brasil, considere ser uma ouvinte ativa através de suas orações e doações. Você pode obter mais informações de como doar no nosso site www.avivanossoscoracóis.com e clique na aba Doações. Nancy está de volta para continuar o episódio sobre a mulher contracultural. Bem, estamos em um assunto que sempre me deixa um pouco desconfortável e é bom que seja. De certa forma, espero que ele também a deixe desconfortável, porque nós, mulheres, precisamos de um lembrete constante da palavra de Deus sobre como usamos nossas palavras. Estamos estudando Provérbios capítulo 31, versículo 26, que para mim é um dos versículos que mais nos traz convicção em todo esse trecho. Está falando sobre a maneira como ela usa a sua língua. Ela abre a sua boca com sabedoria, dizem as Escrituras. Essa mulher virtuosa, essa mulher de caráter excelente, quando ela abre a boca para falar, é com palavras de sabedoria. Outra versão diz, quando fala, é com graça e sabedoria, a bondade em tudo quanto diz. Algumas de vocês estão educando seus filhos em casa. Se você tem filhos, você está ensinando eles, quer percebam ou não, e vocês estão ensinando muitas coisas. Vocês estão ensinando muito sobre a vida, mas às vezes vocês estão ensinando muito mais do que quando estão sentadas em um momento mais formal e estruturado, que dizem, este é o nosso tempo de aula, por exemplo. Quando você ensina seus filhos, você os ensina com bondade? Quando você os corrige, o que aliás eles precisam ser corrigidos, você os corrige com bondade? Isso não significa que você nunca diga coisas difíceis para seus filhos,
Mas quando você os corrige, quando aponta coisas em suas vidas que precisam mudar, você faz isso com gentileza? Se você estiver reagindo às ações deles, será muito difícil ensinar com sabedoria e bondade. Mas se você puder fazer uma pausa e refletir sobre a perspectiva de Deus sobre a situação, então você poderá ser controlada pelo Espírito de Deus. Dessa forma você não vai explodir ou estar com raiva ao tratar com seus filhos. Você não dirá coisas das quais se arrependerá, porque estará sob controle do Espírito de Deus. É por isso que é tão importante que antes de começarmos nosso dia, antes de abrirmos a boca para falar com os outros, que primeiro entremos na presença de Deus e deixemos a sua palavra entrar em nossos corações, em nossas mentes, para que quando abrirmos nossa boca para falar, o que dissermos seja controlado pelo que Deus está preenchendo em nós, que é a palavra e o Espírito de Deus. Você precisa de sabedoria como mulher. Como você obtém? Bom, as Escrituras dizem, pois o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Isso está em Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Você quer ter sabedoria para falar com os outros? Então você tem que mergulhar na Bíblia e deixar que ela haja em você, para que você saiba como falar uma palavra piedosa em momento oportuno. Você sabe como falar palavras que ministrarão graça a quem está ouvindo e virá de encontro às necessidades no momento? Se você quiser palavras que sejam gentis, você precisa estar cheia do Espírito Santo. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade. Você pode dizer, os meus filhos estão se comportando de tal e tal maneira, ou essas pessoas com quem eu trabalho estão se comportando de tal e tal maneira. É tão difícil responder com bondade. Pode ser impossível para você, mas não é impossível para Deus. Seu Espírito Santo mora dentro de você, então Ele é capaz, naqueles momentos, de te dar uma resposta que seja gentil. Como disse antes em outros episódios, isso não significa que você nunca vai errar. Você vai errar. Eu erro. O problema é que, uma vez que uma palavra foi dita. Mas, reconhecendo o seu erro, volte e faça o que é certo. Se achegue ao Senhor e diga, por favor, me perdoe. O que eu falei não foi gentil, não foi sábio, não foi verdadeiro ou necessário. Seja qual for o princípio da palavra de Deus que você violou, confesse ao Senhor. E então no próximo passo, se acerte com quem você ofendeu, seja seu cônjuge, seus filhos, um colega de trabalho ou alguém na igreja. Volte e peça perdão. Humilhe-se e você descobrirá que se você se humilhar sempre que pecar com a boca, você começará a pecar com menos frequência com a boca. Pare antes de falar. Pense e edite antes de falar. Isso pode significar apenas falar menos. Uma mulher me escreveu recentemente e disse: fui convicta sobre o meu pequeno pecado quando li a transcrição de um de seus programas em Aviva Nossos Corações. Ela disse: agora há uma tensão entre minha filha adolescente e eu, e tenho tendência a usar muitas palavras. Acho que todas nós podemos ter empatia por essa mulher, quer tenhamos adolescentes ou não, né? Ela disse: nunca realmente considerei meu uso excessivo de palavras como pecado, mas agora vejo que muitas delas certamente levam ao pecado. Daqui para frente, antes de dizer uma palavra à minha filha, quero consultar a Deus pelas poucas palavras certas a dizer. Acredito que essa compreensão ajudará a restaurar um relacionamento correto entre minha filha e eu. Isso é importante. E isso é ser uma mulher sábia. Sabe o que mais podemos ver nesse testemunho? Uma mulher que se arrepende.
Isso é o que todas nós precisamos ser, arrependidas. Não apenas no passado, me arrependi quando fui salva, mas estamos constantemente nos arrependendo quando pecamos com a boca e com os lábios, quando o nosso espírito e a maneira como falamos não são apropriados. Se eu digo muitas palavras, eu me arrependo, dizendo: Senhor, enche-me do teu espírito novamente, dê-me palavras de sabedoria para falar. Aliás, eu acabei de mencionar a maneira como dizemos o que dizemos. Especialmente em nossos lares, o tom de voz é realmente importante. A bondade não é apenas o que você diz, é como você diz. O perigo de falar no calor do momento é que muitas vezes falamos com raiva, na irritação do momento, sem parar para deixar Deus primeiro acalmar nossos corações. É por isso que não é uma má ideia parar e contar até 10 antes de abrirmos a boca e, ao falar, termos um tom de voz que seja gentil. Seus filhos responderão muito mais às suas instruções se elas vierem com um tom gentil. Eu sei que é muito fácil baixar a guarda quando estamos com as mesmas pessoas o tempo todo e começar a adotar um tom de voz que é irritante, crítico, exigente, controlador. Mas é aí que precisamos deixar o Senhor nos dar o seu Espírito para que quando falarmos, nossas palavras reflitam aquele tom gentil. Eu citei em alguns episódios atrás um trecho sobre Sarah Edwards, que era a mãe de 11 filhos e a esposa de Jonathan Edwards, que foi um líder no primeiro grande despertamento ou avivamento. Jonathan disse que Sarah fez uma regra para ela mesma de falar bem de todos na medida do possível, com verdade e justiça para ela mesma e para os outros. Ela não tinha propensão para se deliciar nas imperfeições e falhas de ninguém. E quando ouvia outras pessoas falando mal de alguém, ela encontrava algo a dizer com verdade e justiça em defesa daquela pessoa. Ou desviava a calúnia, mencionando coisas que eram dignas do elogio dela. Em outras palavras, se ela ouvisse alguém dizendo algo desagradável sobre outra pessoa, ela tentaria mudar a conversa, ou desviá-la, ou dizer algo encorajador sobre aquela pessoa. E ele continua a dizer sobre Sarah: assim, ela cuidava do caráter de todos, mesmo daqueles que a prejudicavam e falavam mal dela. Ela podia suportar injúrias e reprovações com grande calma, sem qualquer disposição para retribuir o mal com o mal, mas, pelo contrário, estava pronta para ter pena e perdoar aqueles que pareciam ser seus inimigos. Que compromisso! Falar bem de todos. Isso é o que as Escrituras dizem que devemos fazer. Na verdade, Provérbios nos diz que, se você é o tipo de mulher que é contenciosa e crítica com a língua, você vai levar a sua família ao ponto em que eles prefeririam morar no telhado, ou em um sótão, ou em um deserto sozinhos, do que morar na mesma casa com você. Eu tenho lido o livro de Provérbios recentemente, e essa coisa sobre mulheres contenciosas realmente tem me chamado a atenção. Mulheres argumentativas, sempre debatendo, sempre discutindo, não abrindo a boca com sabedoria e bondade. Você pode afastar seu marido, seus filhos e seus amigos se você tiver esse tipo de espírito e essa língua. Então, antes de falar, pergunte a si mesma: o que eu estou prestes a dizer é sábio? Vale a pena dizer? Precisa ser dito? Você pode até dizer: minha família nem vai reconhecer quem eu sou se eu começar a viver assim. Tudo bem. Isso também terá influência sobre eles. É sábio e é gentil? Edificará? É construtivo? Trará leveza aos membros da minha família? Os encorajará? É importante que você diga coisas que encorajem,
Não pense apenas, e agora? Tenho que ir para casa e não posso abrir a boca. Agora que eu vi esse episódio, não posso dizer mais nada para minha família. Não! Há coisas que você precisa dizer. Alguém veio até mim durante o intervalo e proferiu palavras encorajadoras sobre o que Deus estava fazendo por meio do ministério de Aviva Nossos Corações. Eles pararam, eles falaram palavras de encorajamento. Você precisa fazer isso com sua família. Quando foi a última vez que você afirmou, elogiou o seu marido? Você precisa elogiar seus filhos quando vê qualidades neles que merecem elogios. Apenas palavras simples como obrigada. Eu aprecio isso. Obrigada por me servir dessa maneira. Obrigada por me abençoar dessa maneira. Eu realmente apreciei quando você fez isso ou aquilo. Você ensina muito mais e de forma eficaz com esse tipo de linguagem do que com palavras críticas e destrutivas. Então, se não estiver dentro desses critérios, se não for sábio, se não for gentil, não diga. Fique calada. Acredito que todas nós poderemos pôr em prática esse conselho sábio da Nancy ainda hoje, talvez dentro da próxima hora. Enquanto você aprende a evitar palavras que desanimam os outros, que tal fazer algo mais? Compartilhe o conteúdo do Aviva Nossos Corações com uma amiga. Use suas palavras para contar a elas sobre algo que você aprendeu e acredita que as edificará. Quando me encontro com um grupo de mulheres, a conversa naturalmente se move para tópicos como: quem cortou seu cabelo? Onde você encontra roupas para seus filhos? E qual pediatra você usa? Bem, além de dar recomendações de cabeleireiros, médicos e lojas, por que não dizer às suas amigas onde encontrar ensinamentos práticos e bíblicos que mudarão suas vidas? No nosso site, você poderá encontrar diversos recursos como artigos, testemunhos, podcasts passados e estudos bíblicos. Visite o nosso site ainda hoje. Você se lembra de quando era criança e sentia que sua mãe tinha olhos na parte de trás da cabeça? Isso, na verdade, é um sinal de sabedoria. E ouviremos mais sobre isso no próximo episódio. E esperamos por você aqui no Aviva Nossos Corações. Aqui está Nancy para orar, para que aprendamos a falar palavras de bondade e sabedoria. Pai, nós realmente precisamos da tua ajuda nessa área. Não podemos fazer isso sozinhas e estamos ao redor de pessoas que sabem exatamente como nos provocar. Muitas vezes é com as pessoas com quem vivemos que é mais difícil aplicar esse princípio. Senhor, não é tão difícil para nós estarmos com um grupo de mulheres que amam o Senhor e têm um interesse comum em assuntos espirituais. Aqui não é difícil falar palavras de sabedoria e gentilezas, mas eu sei que algumas dessas mulheres estão voltando para casa, onde tem membros da família que não falam com sabedoria e gentileza, onde estão escutando muitas críticas, nada gentis e muito prejudiciais a elas. Elas precisarão do poder do teu Espírito Santo para que respondam com palavras sábias e gentis. Somente o Senhor pode fazer isso em nós e por meio de nós. Oramos por isso, por amor a Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, que chama as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.